Agora que a gente já viu um exemplo que nos deu a ideia do funcionamento do merge sort, vamos formalizar isso no pseudocódigo dele. E acho que eu já comentei isso com vocês, mas como nas primeiras aulas, talvez valha reiterar. Ao longo desse curso eu vou focar em algoritmos. Por conta disso, eu vou tratar o mais próximo do código que eu vou chegar é em pseudocódigo. Tá? Não porque implementar não seja importante, mas porque eu não vou privilegiar nesse curso uma ou outra linguagem de programação. Eu quero que vocês peguem a essência dos algoritmos, sem tantos detalhes técnicos, e para isso o pseudocódigo é muito adequado. Então vamos lá, o pseudocódigo do algoritmo merge sort, recursivo no caso, a versão recursiva dele, que vai pegar as ideias que a gente viu lá, lembrando, né? Sendo um algoritmo de divisão e conquista, tem a fase de dividir, conquistar recursivamente e combinar, através do merge nesse caso. Então vamos lá, tenho aqui a chamada do merge sort, que recebe um vetorzinho v, né, com algum tipo de elemento ordenável. Primeiro eu vou verificar se eu estou no caso base, tá? Porque é o caso em que está resolvido, como a gente já argumentou, trivialmente, já está trivialmente ordenado. Então, se o tamanho aqui de v for menor ou igual a 1, devolva. Né? Talvez ficasse melhor a palavra retorna, né? Eu vou até mudar aqui. Retorna, né? Só a função volta, não tem que devolver nada, porque o v, que é onde vai estar a solução, eu quero que no final da minha função o v seja ordenado, um v de tamanho menor ou igual a 1 está trivialmente ordenado. Agora vamos fazer a divisão. Então eu vou ter aqui VL e VR, as partes da esquerda e da direita, respectivamente, recebendo primeira e segunda metade de V. Tá? Isso aí, na implementação, costuma ser uma manipulação de índices. Fala, olha, daqui até aqui, desse pedaço aqui, começando nesse índice até tal índice do V, é a primeira metade, depois a segunda, um cálculozinho aritmético ali para saber onde fica a divisão. Né? Nada muito complicado, mas, como eu disse, eu quero a ideia. Então, dividir ali em primeira e segunda metade de V, e daí vem as chamadas recursivas, né? Conquistar recursivamente. Eu vou chamar aqui o merge sort para VL e vou chamar o merge sort para VR. Depois desses dois passos, eu suponho que VL e VR estão ordenados. Tá? O merge sort ele manipula esses vetores e deixa eles ordenados. E daí o que eu tenho que fazer é a parte de combinar, que a gente já sabe que é o merge, ou em português o intercala. Então, eu vou chamar uma funçãozinha auxiliar aqui que vai, funçãozinha auxiliar intercala, que vai receber VL e VR. E o que essa funçãozinha faz? Ela recebe dois vetores ordenados e devolve o merge, a combinação dos dois intercalados, intercalados ali em ordem. Né? E assim, quando o merge sort termina, V está ordenado, que era o que foi prometido. Como eu já citei também, o passo mais complicado aqui de longe do merge sort, se você não pensar na própria recursividade, que tudo bem, ela pode ficar complexa, mas a gente está olhando aqui para uma única chamada, o passo mais complicado é o intercala. Então vamos ver agora o pseudocódigo do algoritmo intercala, que é quem recebe dois vetores ordenados e tem que se virar para intercalá-los ali com bastante eficiência. Então, começando aqui, o intercala recebe vetores ordenados, vou deixar claro aqui na entrada, porque senão ele não funciona, tá? Se os vetores não estiverem ordenados, VL e VR. Ele vai receber dois vetores aqui, e o que ele vai fazer? Eu vou começar setando os índices. A ideia desse intercala é que eu vou ter, fazer bem rapidinho aqui, olha, como se eu tivesse aqui, olha, eu tenho o VL aqui, o VR aqui e o V, que é meu destino, que vai ser a combinação dos dois. O I vai navegar pelo VL, o J vai navegar pelo VR e um índice K vai navegar pelo V. Em cada iteração eu vou copiando ou do VL ou do VR, de acordo com os testes que eu faço. No vetor V, no final, o V está ordenado. Essa que é a ideia. Sendo esse o caso, então eu vou começar aqui setando meus índices. I igual a J, igual a K, igual a 1. E já destacar aqui, vou até usar outra cor para isso, eu vou destacar que eu convenciono vetores começados em 1. Eu sei que isso pode trazer alguma estranheza, tá? Porque a gente está muito acostumado, quem já está muito acostumado com linguagens de programação, é muito comum um vetor começar em 0. Isso é por um detalhe técnico de aritmética ali, de posição de elemento em vetor, tá? Porque a primeira posição o primeiro elemento está na posição 0 da memória que foi alocada para o vetor, por isso que a gente tem essa convenção.
No entanto, apesar dessa convenção fazer sentido e eu entender que a gente está acostumado a tratar vetores começados em zero, eu gosto de quebrar algumas convenções justamente porque a nossa compreensão das coisas tem que transcender esses detalhes técnicos. E como seres humanos, a gente costuma contar as coisas em outros contextos que não da computação a partir do 1. Então aqui eu vou falar em 1. Se você depois, vou implementar e o meu vetor começa em 0. Um bom exercício fazer essa correção nos índices ali. Não é nada de outro mundo, mas vai mostrar para você que você consegue manter a semântica a despeito do detalhezinho técnico de onde começa o vetor. Então até por isso eu faço essa escolha. Ok, dito isso, vamos entrar no laço principal do intercala. Tá? Eu estou ali com os meus índices posicionados no início do VL, no início do VR, no início do V, e eu vou começar o meu laço principal aqui. Então, enquanto os meus vetorizinhos não estiverem acabados, quer dizer, enquanto I for menor ou igual do que o tamanho de VL, e, um E lógico aqui, J for menor ou igual que o tamanho de VR, o que eu vou fazer? Eu vou verificar entre os elementos que estão, o elemento que está apontado pelo I no VL e o que está apontado pelo J no VR, qual que é o menor, para saber qual que eu transfiro. Então, se VLI for menor ou igual que VRJ, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o V receber aqui, eu vou usar uma notação típica de C, falei que não ia usar coisa de linguagem, mas eu já explico só para ficar compacto, tá? VK, vamos ler isso dessa forma, VK vai receber VLI. Se não, eu vou ter o oposto, né? Quer dizer que VRJ era menor, então VK vai receber VRJ. Acontece, tá? A atribuição é bem tranquila, né? Eu olhei qual dos dois é menor entre o elemento que está apontado no VL e o que está apontado no VR e coloquei lá. No entanto, o que tem a mais aí? Que os índices têm que avançar, senão eu fico copiando sempre os mesmos elementos, né? Ou copiando, no caso do K, se eu não avançar, para a mesma posição. Esses mais aqui estão fazendo exatamente isso. Tá? Isso aqui, ó, está fazendo exatamente isso. Então, para traduzir isso, eu vou só colocar um adendo aqui, né, sobre essas duas linhas aqui. A né, para um A qualquer aí, significa, é igual a recebe A mais 1. Só para deixar bem claro. Eu sei que é bem conhecida essa anotação, mas só para deixar bem autocontido aqui a explicação. Tá bom? Então, o que eu estou dizendo é, eu copio daquele que venceu a comparação do vetor que tinha o menor para a posição K do vetor destino, e depois eu incremento tanto o K quanto o I ou o J, dependendo se copiou do L, do VL ou do VR. Tá legal? Só que isso não acaba o algoritmo. Eu vou colocar aqui, eu vou roubar agora vai ser um pseudocódigo mais alto nível, mas porque é para deixar um pouquinho como exercício para vocês. Além disso, depois desse enquanto, que é o laço principal, eu vou ter aqui o laços, seriam outros enquantos ou outros fors, para copiar o restante, né, o que ficou ali, o restante de VL ou VR, né, o que sobrou neles. Tá? E daí fica a questão, por quê? Por que eu preciso desses laços? Se vocês observarem a condição do enquanto, eu saio, ou melhor dizendo, eu permaneço, né, enquanto I for menor ou igual que o tamanho de VL e J for menor ou igual que o tamanho de VR. Quando um dos subvetores acabar, eu já saio, mas pode ser que o outro não tenha acabado. De fato, o outro não vai ter acabado, né? Vai ter um ou mais elementos nele. Eu saí porque um deles acabou primeiro. E daí, nesse caso, sobrou elemento lá, mas eu quero todos os elementos no meu vetor destino. Por isso que eu tenho que ter laços aqui para copiar o restante do que não tinha acabado, do VL ou do VR. Então, daí fica esse adendo. Se vocês forem implementar, tem que pensar um pouquinho como fazer esses laços. Nada de outro mundo, mas é um bom exercício. Saber traduzir, pessoal, a ideia de um algoritmo para uma implementação na sua linguagem favorita é um ótimo exercício de programação. Não só porque você vai estar usando a linguagem de programação, mas porque você vai estar traduzindo ideias nem sempre triviais, né, ideias às vezes sofisticadas, como algoritmos recursivos, ou laços e vários laços e tal, para o seu código. Tá? Então, de novo, acho que eu já falei algo nesse sentido, mas aproveitando que a gente está aqui na terceira aula ainda do curso, o projeto e análise de algoritmos, do meu entender, assim, na minha visão geral do curso de computação, seja ciência ou engenharia,
é um momento importante porque vocês já aprenderam uma ou mais linguagens de programação, você já sabe a parte técnica delas, e daí vocês já são maduros o suficiente, já têm experiência para traduzir ideias para códigos. Quando eu estou ensinando a ID1 a ID2, algoritmos e estruturas de dados, né, eu me preocupo muito em ficar mostrando, olha, a ideia é essa, eu falo da ideia do algoritmo, mas eu vou no código com detalhes com vocês. Aqui eu estou supondo que vocês já estão dando esse passo. Se tiverem dificuldade, voltem lá nos seus materiais, das matérias mais introdutórias de algoritmos e programação, não tem problema, ninguém nasceu sabendo. Mas é para dar esse passo, esse é um esforço que eu quero que vocês façam, de conseguir traduzir ideias num nível mais alto para a sua linguagem de programação favorita, para algo que funcione. E daí, feito esse disclaimer, a gente fecha devolvendo o V. Então, o nosso intercala aqui, ele devolve o vetorzinho V já ordenado. A gente vai, no próximo vídeo, falar da corretude, do porquê que o intercala está correto. Tá? Porque, por enquanto, eu só dei uma intuição do que ele está fazendo. Mas nesse vídeo, para fechar, a gente vai falar brevemente da eficiência do intercala. Tá? Então, quando a gente fala da eficiência do intercala, acho que é até legal pegar uma outra cor. Eu vou argumentar que o número de operações que o intercala faz é linear no tamanho dos subvetores. Tá? E por que eu vou argumentar isso? Vamos olhar aqui para o intercala, vamos olhar para o laço principal, que foi o que eu detalhei mais, e os outros laços secundários não vão mudar isso. Tá? Então, olhando para esse laço aqui principal, o que a gente tem é um número constante de operações aqui dentro dele. Né? Na parte interna desse laço, eu tenho um C, né, um teste, e daí, de acordo com o resultado do teste, eu faço uma atribuição, incremento alguns índices. Né? Ou seja, muda quais são os índices, mas é isso que eu faço. Então, é um número constante de operações por iteração do laço, e quantas iterações esse laço vai dar? Esse laço vai perdurar enquanto eu não sair dos subvetores. E acontece que tanto o I quanto o J começam em 1, tá, e vão até no máximo o tamanho deles. Então, se eu tiver copiado o máximo de elementos, que eu consigo copiar ali, vai ser a soma do tamanho deles. O número de operações aqui vai ser da ordem do tamanho de VL mais o tamanho de VR. Então, esse é o número de operações que eu tenho aqui nesse laço principal. Tá? E daí os laços secundários, como eu falei, eles só complementam isso, porque eles copiam o que tinha sobrado. Então, por isso que eu digo que é linear no tamanho dos subvetores. Mais precisamente, quando eu falo isso, o que eu quero dizer é que é da ordem de tan de VL mais tan de VR, que a gente sabe, porque eles foram originados da divisão, que é o tamanho do V que eu estou tentando recompor. No caso, o intercala nem sabe disso, porque eu estou colocando ele como recebe os dois pedaços, né? Mas para a gente sabe que vai dar o tamanho do V. Tá bom? Então isso, a análise dele é bem simples, a análise de eficiência. A análise de corretude não vai ser tão simples, por isso a gente deixa para o próximo vídeo.